Olá, pessoal! Estamos aqui juntas mais uma vez para mais um episódio do Maternas, compartilhando com vocês assuntos que vêm no nosso coração, assuntos que a gente quer dividir, como disse a Lua no nosso último episódio, fazer terapia em grupo e também dividir com vocês, compartilhar com vocês. A gente espera que vocês estejam gostando, que vocês estejam se sentindo conectadas ao nosso diálogo aqui, à nossa parceria. E sejam bem-vindas mais uma vez, Dani, Lua. Olá a todos, todas. Muito bom estar aqui. E hoje eu pensei num tema que, para mim, pessoalmente, é um grande desafio e que eu sinto nos atendimentos que chegam que também é uma demanda bem comum. E eu queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês lidam, como é que é para vocês essa questão de autocuidado, né? Após a chegada dos filhos, assim. Como é que isso chega para vocês? Como é que vocês observam isso com outras mães? Porque eu acho que tem bastante mãe aí que talvez esse tema seja um tema que pegue, né? Não sei qual é a vivência de vocês em relação a isso. Para mim, assim, eu acho que o autocuidado, ele sempre é algo que eu preciso me lembrar, né? Ele não vem automático, assim. Acho que pensando na minha formação, né, na ferida da infância e nas máscaras que eu construí uma máscara muito de servir ao outro. Então, eu sempre priorizei o outro em detrimento às minhas necessidades. Isso sempre eu precisei ficar atenta. E com a chegada, né, da Cecília, isso obviamente que potencializou e também me trouxe a chance de olhar para isso de uma outra forma, né? Mas queria ouvir de vocês como é que foi para vocês esse processo, como é que é, né? Porque acho que ele não acaba, mas ele é um processo. Mas como é que vocês vivenciam isso na realidade de vocês aí? Oi, gente. Lua falando aqui. Dani, esse é o tema da minha vida. Separadas na maternidade, eu acho, né? Eu tenho amado falar sobre autocuidado primeiro porque eu acho que essa é uma palavra muito recente no meu vocabulário. Eu não sabia o que era autocuidado, eu não entendia. Não estava no meu radar essa palavra. E aí, de uma hora para outra, ela me invadiu. E à medida que eu fui vivenciando ela e lendo sobre ela, entendendo sobre ela, eu fui tirando várias camadas. Então, inicialmente, primeiro, essa palavra veio para mim muito recentemente, como eu falei, assim, muito forte com a chegada de Joaquim, que hoje tem 2 anos, né, que é meu quarto filho, e ele vem num momento de muito desequilíbrio emocional na minha casa, assim. Eu não estava pronta para ter mais um filho. Eu estava no momento de tentar me reconectar, de me redescobrir, de tentar me ver novamente ali com mãe de 3, mudando de cidade mais uma vez. Então eu estava assim, soterrada pela minha própria vida. Que era uma vida que eu gostava dela, mas que ainda assim tinha ficado muito pesado. E aí a notícia de uma 4ª gravidez. O que é que eu faço com essa informação? Então, eu digo que Joaquim foi um chamado, assim, ele me autorizou a olhar para mim, porque se eu não olhasse para mim naquele momento, eu não teria dado conta emocionalmente de recebê-lo. Então, porque assim, dar conta fisicamente, dar de mamar, parir, trocar fralda, acordar, não dormir, a gente faz isso. Né? O corpo da gente faz isso. Existe um instinto realmente materno de que você está ali pronta para atender aquele bebê. Mas não era sobre isso. Era sobre a demanda emocional de cuidar de mais uma criança com outras 3 em casa e eu também. Então, assim, Joaquim foi o meu chamado para dizer assim, olha para você. Legal. E foi muito forte, assim, eu me emociono falando disso porque foi transformador de verdade. E aí, inicialmente, o que era esse olha para mim? Olha para mim era ter tempo para fazer ginástica, ter tempo para fazer yoga, não descuidar da depilação, não deixar de fazer a unha. Então, era num plano estético, era num plano físico, inicialmente, esse cuidado, esse chamado para me autocuidar. Né? E à medida que eu fui mergulhando, uau,
que processo incrível eu me deparei. Então, e é uma jornada, como você falou, Dani, ela não termina, né? E foi isso que me trouxe até aqui, é isso que me faz estar de pé, assim, é ter conseguido me colocar na equação da minha família, porque eu não era como você, Dani, assim, eu estava ali para servir, eu estava ali funcionalmente na gerência para que aquilo tudo acontecesse de forma linda, né? Então foi muito forte. Você sabe que Mari? Deixa eu só fazer um complemento antes da Mari compartilhar, que você me fez lembrar de uma amiga de infância, que a gente é comadre, inclusive, e ela tinha 3 meninas, e aí ela descobriu a gravidez da quarta, né? Ela tinha gêmeas, de 9 meses, ela descobriu a quarta gravidez. Uau! E assim, eu sou madrinha dessa quarta, né? E foi muito difícil, né? Um processo enfim, muito complicado. E foi muito bonito o processo dela dizer assim, né, que essa quarta filha trouxe um equilíbrio para ela, assim. Ela fala, matematicamente não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas é assim que eu sinto, né? A quarta chegou para organizar algo ali, assim, deu uma outra dinâmica. Então, é muito louco, né? Quando a gente pensa, a gente quer controlar tudo na nossa mente, e aí, né, surgem esses inesperados aí que nos convidam a olhar para a gente, a reorganizar. E queria compartilhar isso. E conta, Mari, como que é para você? Como que era o autocuidado e o que você sente que mudou, o que pegou com a chegada do Matias? Então, eu acho que eu comecei a ouvir desse tema, né, até, assim, antes do Matias chegar, até fui na Roda da Lua aqui em BH, tinha recém-descoberto minha gravidez, e sempre ouvi muito, assim, nesse universo da maternidade, as pessoas falarem sobre autocuidado, e eu ficava esperando, assim, porque eu sentia que era um tema que, até no meu curso tem uma parte que eu falo sobre isso, mas de um lugar um pouco mais, assim, mais breve, justamente por ainda não ter tido essa experiência, né? Então eu queria esperar, sabe? Assim, como é que eu vou sentir que é isso para mim depois? Então, fiquei com uma certa curiosidade de como que ia se dar esse autocuidado. Por quê? Eu também sempre tive esse perfil de cuidar, 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 cuidar. Mas eu mudei um pouco isso já antes do Matias chegar, algum tempo antes. Esse cuidado comigo mesmo, com as minhas coisas, né? Então, eu já vi num processo, assim, eu acho que de saber me cuidar. Mas, independente disso, eu acho que quando um filho chega, esse saber cuidar da gente, ele muda muito, porque todo o nosso foco vai para o bebê, né? O que a Lu falou é muito interessante, porque às vezes a gente fica preso nas questões estéticas, mas quando a Lu falou assim, é um autocuidar, eu fiquei aqui pensando, gente, olha só, cuidar é um verbo, né? A gente deveria chamar isso de autocuidar e não de autocuidado. Porque o cuidado fica parecendo que você está fazendo com a outra pessoa, né? Mesmo tendo o auto antes. Olha, viado, não tô fazendo uma viagem aqui, mas Faz sentido. se é autocuidar, é isso, né? É cuidar de mim, assim, nas várias esferas que isso significa, né? Eu tenho uma amiga que teve bebê muito próximo de mim, e aí um dia ela me perguntou sobre as mamadas do Matias, com qual frequência estava sendo e tal, e eu falei com ela, olha, eu não fiz uma escolha, né, por livre demanda, então eu não sei, assim, eu sei que são muitas vezes, mas eu não olho o relógio, não me preocupo com quantas vezes, nem com o tempo e tal. E aí ela me perguntou, mas isso não te deixa exausta? Porque eu fico exausta. E aí demorei um tempo para responder a pergunta dela, porque eu não queria que quando eu falasse com ela que eu não fico exausta, que ela sentisse que estava errado, ela se sentia exausta, sabe? Olha então só. eu fiquei assim, como que eu posso responder de forma que eu diga para ela que não me sinto exausta com isso, mas também não é tudo bem ela se sentir assim, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que me deixa exausta? Porque eu acho que quando a gente pensa em autocuidado, aí a gente tem que fazer um efeito inverso também, assim, onde são os meus pontos de exaustão? Porque talvez a partir desses pontos de exaustão a gente vai exercer esse autocuidar. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que eu ficava exausta quando eu passava o período da manhã sem escovar dente, sem tomar um banho,
ou sem tomar o café da manhã com calma. Isso me deixava exausta. Mais do que a privação de sono, mais do que as mamadas ininterruptas, sabe? E aí, por mais que eu sempre tive muito apoio do João com os cuidados com Matias, mas às vezes eu deixava passar batido, sabe? Ah, não, eu tô aqui, vou ficar aqui com ele. Eu acabava recusando o apoio, tipo, tava tudo bem, mas aí depois chegava na hora do almoço, eu já tava assim, esgotada, porque eu não tinha cuidado de mim nesses aspectos, assim, café da manhã menos, mas às vezes isso, pintar o cabelo, escovar o dente, sabe, jogar uma água na cara. E aí eu cheguei a essa conclusão, assim, Nossa, eu pra mim preciso... café da manhã é mais. Eu tenho que comer pra você ser gente. Não, sim, mas para mim também. Mas eu digo assim, não acontecia de eu ficar sem tomar café. Isso eu sempre tomei. Mas às vezes eu acabava passando batido de jogar água no rosto, de escovar um dente, sabe? De trocar a roupa, ficava com o pijama e tal. E aí isso para mim, Mari, isso me deixava exausta. Isso me deixava Esse é um exausta. bom exercício, Mari. E aí eu respondi isso para ela, sabe? Olha, eu não fico exausta com a livre demanda, mas eu fico exausta se eu não tirar o meu tempo para eu tomar o café com calma, se eu não jogar uma água no rosto, se eu não escovar os dentes. Então aí o que eu comecei a fazer? A me cuidar, não só de eu fazer isso, mas de fazer combinados com o João para que ele pudesse estar com o Matias nesses momentos e eu poder fazer isso por mim com mais tranquilidade, sabe? Então, autocuidar, para mim, acho que agora eu vou usar só esse termo. Também. Adorei! Autocuidar, para mim, é isso, assim, sabe? É olhar onde é que eu preciso desse cuidado mesmo. Às vezes vai ser uma questão estética, mas às vezes vai ser no momento em que eu recorri ao curso da Dani, foi um momento que eu senti que eu precisava cuidar dessa exigência minha de perfeição. É um outro tipo de cuidar. Mas eu acho que a gente só cuida daquilo que a gente está consciente de que precisa de cuidado, sabe? Faz Mas sentido? aí faz super. E aí eu queria falar uma outra coisa que tem muito a ver com a gente, com nós mulheres, que é a nossa dificuldade primeiro de reconhecer isso e de falar sobre isso. Então a comunicação ela fica truncada, porque quando você consegue dizer para o João, isso para mim é muito importante, segura aqui o Matias que eu vou tomar um banho, escovar o dente, pintar o cabelo, né? Tá claro o seu ponto, mas existe uma dificuldade enorme de colocar, porque parece a gente não consegue reconhecer, a gente perde o bonde dessa comunicação, né? E aí embola tudo, e aí a gente se vê esgotada. Eu costumo dizer assim que a gente é muito boa em exigir as coisas, né? A gente dá conta e chega no momento que a gente começa a exigir do outro, como se eu tivesse obrigação de adivinhar ou de já saber. Mas o pedir, esse gesto de reconhecer e falar, eu preciso disso, como que é nos colocar vulneráveis, né? Esse lugar de pedir ajuda, de receber ajuda. E isso é muito difícil. E tem algo que eu sinto, assim, quando eu estava grávida da Ceci, foi muito tranquilo esse autocuidar, né? Então eu cuidava de mim, mas foi muito interessante uma ficha que caiu depois que ela nasceu. Enquanto eu amamentava, foi tudo lindo, eu cuidava da minha alimentação, eu cuidava de mim. Quando eu desmamei, eu senti que entrei num outro processo. E aí eu saquei algo, que eu cuido de mim porque, na verdade, eu estava cuidando dela. Olha só que E aí poderoso. eu falei, eu não estava cuidando de mim porcaria nenhuma. Né? Enquanto eu sabia que assim aquilo era o alimento dela, era a nutrição dela, eu regrava tudo, eu fazia, e era muito leve fazer isso por ela. E aí, tanto que eu engordei muito depois que eu desmamei, enfim, vários processos, né? E que é uma coisa de resgatar e de lembrar que é por mim, né? É por mim. Que Mas forte isso. muito. E quando a gente tá assim, a gente pode se iludir, né? Porque eu olhava e falava, eu tô fazendo yoga, eu faço pilates, eu me alimento bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, eu tô cumprindo a checklist ali do autocuidar, né? Mas espera aí, o que me motiva? O que tá por trás? E algo que eu lembro logo que ela nasceu, estar com a Cecília me nutria muito. Né? É assim, tá meio índia mesmo, assim, eu me desconectei do mundo completamente. Eu ficava assim em casa de calcinha e sutiã, pronta para dar o peito o dia inteiro, né? Me desliguei.
Mas o que me tirava a força, o que me deixava exausta, era ter que olhar para outras coisas que não fosse para ela. A Dani estava falando essa coisa de como a gente, na verdade, se ilude, né? Cria um checklist de que a gente está fazendo por nós, a gente está se autocuidando, né? Na gestação, na amamentação, mas na verdade, quando encerra esse ciclo, você, né, volta para sua vida normal e, na verdade, você percebe que você estava, mais uma vez, servindo a criança, né? Cuidando da criança e não de você verdadeiramente. E aí tem uma coisa que, para mim, é muito clara, que é essa dificuldade da gente se perceber como um ser que também precisa ser cuidado, né? A gente também precisa se maternar, a gente também precisa se cuidar, a gente precisa constar nessa relação, nessa equação familiar. E eu acho que uma das dificuldades por que a gente não faz isso é porque quando a gente se coloca, quando a gente entende que a gente precisa desse espaço, desse tempo, a gente incomoda. Então, o marido vai ter que se coçar, a sogra vai ter que aparecer, a mãe vai ter que voltar, você vai ter que talvez pagar uma babá, chamar uma tia, precisar de ajuda, né? Se colocar no lugar de vulnerabilidade, de que precisa realmente. Então, a gente tem um ciclo aí, né, de comportamento que ele nos afunda completamente. Porque você não quer incomodar ninguém, você não quer dar trabalho para ninguém, então, e aí isso faz com que a gente encolha o nosso tamanho, encolha a nossa importância. A gente não se percebe importante. E isso é muito danoso, porque por um tempo você sustenta, mas depois de um tempo você se esvazia, né, desse cuidar. Outro dia até uma pessoa que fez o grupo comigo e também a aluna da Mari, ela trouxe uma questão sobre o respeito entre aquilo que os filhos querem e aquilo que ela quer, né? Então, ela trouxe uma situação onde ela se sentiu desrespeitada diante de um acordo feito que as filhas não quiseram cumprir e ela se sentiu muito desrespeitada. E aí eu conversei com ela, escrevi, dei alguns pitacos e foi muito legal, assim, eu questionei assim, qual é a sua dificuldade de sustentar esse acordo? Você sustentar o acordo e lidar com a frustração do outro, né? E aí ela falou, putz, você pegou no ponto. Porque eu acho que tem essa questão, quando a gente se prioriza, isso pode gerar no outro várias sensações de frustração, de não se sentir priorizado, de entrar nos dramas, né? Que todos nós aqui temos, as nossas crianças feridas, né? Que podem se sentir rejeitadas, abandonadas, preteridas, sei lá quais são as questões que, né, que a nossa rede ali traz. Mas a questão é a nossa dificuldade de sustentar esse lugar e de deixar o outro lidar. Às vezes o marido fazer um bico, né? O filho fazer ali também, enfim. O quanto isso nos pega também e a gente quer que tudo fique bem, mas em detrimento, né, a nossa saúde emocional, assim. E tem uma coisa que eu percebo, eu acho que de autocuidar, né? Uma distorção também, que é assim, essa loucura de que pari e agora eu preciso voltar à vida. Eu preciso voltar àquele corpo, eu preciso voltar àquela rotina, eu preciso... E aí a gente entra num autocuidar que não é autocuidar, eu tô atendendo que necessidade? Será que é realmente aquilo que eu preciso? Ou atender uma exigência social, né? Um modelo estabelecido de corpo, de vida que eu preciso ter depois dos filhos, sei lá de onde vem isso, mas assim, muitas vezes eu tô cuidando, mas eu não tô cuidando do que eu preciso. Eu Ou tô então cuidando do também, que me disseram que eu preciso fazer, né? ou então também a gente vai ver o outro oposto, né? Que é assim, não, eu tenho que ficar só conectada com o bebê o tempo inteiro, assim, e aí qualquer movimento interno que venha de uma necessidade minha, também não posso porque eu tenho que estar aqui, né? E eu acho que isso, às vezes, essa mistura, essa confusão, às vezes dificulta a gente de perceber esse cuidar, né? Onde é que eu preciso cuidar? Você falou, você estava contando, Dani, né, da sua história com a Cécia, assim, que você percebeu que o seu cuidado era mais pelo cuidado dela. Eu demorei um tempo a perceber isso, que eu tinha essa necessidade de pedir esse tempo para eu poder fazer esse cuidar simples assim, porque para mim estava tudo bem, eu poderia ficar assim
4 horas com o Matias no peito, dormindo, sentada ali na cadeira, eu não percebia que eu precisava, sabe? Eu demorei para perceber que eu precisava. Então, às vezes, a gente também precisa acessar esse lugar de perceber que a gente precisa. Porque às vezes ele está muito conectado ou com o externo, com a cobrança externa, igual você falou, e às vezes vai estar conectado com a nossa questão interna, assim, dessa necessidade também da gente estar 100% o tempo inteiro conectada ali com o bebê, conectada com a criança, né? E uma outra coisa que vem para mim sobre essa questão do autocuidar, né? É quando a gente aceita que a vida não é mais a mesma, isso que você falou, né? Dessa necessidade de... A gente vai percebendo beleza e cuidado na realidade que é possível agora, na realidade que existe agora, sabe? Então, por um momento eu senti falta de poder ter um tempo para mim, assim, com tranquilidade para fazer a unha, ou de fazer uma aula de yoga, sabe? Ou de sentar num café e tomar um café com mais tranquilidade. E aí eu tinha uma leve sensação de que eu não estava conseguindo fazer coisas que eram importantes para mim. Até que eu pensei assim, bom, eu continuo podendo fazer, só que é diferente. Agora eu faço a unha com o Matias, uma parte no meu colo, outra parte no colo do João, ou eu sento ele, coloco ele aqui nessa cadeirinha e ele fica aqui participando disso comigo. Ou a gente vai num café e ele tá ali com a gente também. Então, assim, é possível continuar essas coisas, só que não é do mesmo jeito. E aí isso pode ser tão bom quanto, sabe? Então, quando a gente assume também que a realidade é diferente, mas que também existe beleza nessa, né, nessa diferença, assim, e que tá tudo bem o bebê se envolver nisso, sabe? Eu comecei a encontrar mais leveza, assim, envolvendo o Matias nessas coisas, sabe? Então, ao invés de eu deixar de fazer algo que era importante para mim, porque agora eu tenho ele, sabe? Eu faço com ele, sabe? Isso Fica pesado também para a faz criança, também. né? Acho que fica pesado isso, assim, eu deixar de fazer, não é eu deixar de fazer, é como é possível ser feito agora, a partir desse novo contexto, dessa nova dinâmica, e que às vezes aquilo que fazia sentido nem faz mais para mim, né, daquele jeito. Eu sempre brinco que a gente tem que, né, dar o F5 ali, precisa atualizar o tempo inteiro, porque aquilo que funcionava, aquilo que fazia sentido, de repente agora já não faz mais, né? O cuidado que era necessário ali, de repente agora é outro cuidar. É de uma outra forma, é uma outra necessidade. E uma Hoje, coisa que eu acho super. Desculpa, só fala, para Dani, eu fechar desculpa. meu raciocínio, que eu sempre deixo isso claro para Cecília, né? É que e isso eu trago muito forte da minha mãe, assim, sabe? De ver que a minha mãe, ela conseguia cuidar de vários aspectos da vida dela. Eu tenho lembranças da minha mãe muito com os filhos, eu tenho lembrança dela muito com as amigas, eu tenho lembrança dela com meu pai sozinha, de viajar, de ter o final de semana deles, assim. E isso, de alguma forma, me autoriza. E eu deixo isso muito para Cecília, assim, filha, a mamãe ama trabalhar e agora eu vou sair para trabalhar e daqui a pouco eu volto e vai ser muito legal, a gente vai ficar tarde juntas. Ou eu vou sair com as amigas para tomar cerveja. Não, não vou tomar café, vou tomar cerveja agora, sabe? Porque também para ela começar a lidar com o que ela quer fazer, quais são as escolhas que ela quer e que ela pode se permitir, né? Sem se restringir a uma coisa ou a outra. Então, também eu acho que quando a gente se autoriza a fazer aquilo que a gente precisa, a gente também está autorizando os filhos a fazerem o mesmo com a vida deles. Né? É, Eu acho que tem uma coisa que eu queria trazer para a gente pensar um pouco, que a gente está falando de um lugar de absoluto privilégio, né, também. Que a gente consegue construir nas nossas histórias esse caminho de se perceber, de cuidar do que a gente sente, de cuidar dos nossos desejos, das nossas vontades. Mas tem uma grandíssima maioria das mulheres que não fazem esse percurso, não tem com quem contar realmente, não contam com o Estado, não contam com o companheiro, não contam com família, não contam com nada, né? Como é que é possível? É possível essa mulher, de alguma forma, se manter equilibrada emocionalmente ou inteira para cuidar daquelas crianças assim sem nenhum tipo de apoio? O que a gente poderia dizer para essas mulheres que estão sós?
Ô, Lu, você falou de uma coisa assim que eu sempre fico pensando, sabe? Assim, sempre fica aqui dentro da minha cabeça, assim, do coração, que é esse lugar de privilégio, né? Eu acho que o tempo inteiro eu penso, sabe, não, mas eu tenho esse privilégio, de apoio do marido, da família, de pessoas que trabalham com a gente, de tempo para trabalho, tudo isso, assim, é uma série de privilégios que às vezes eu falo assim, poxa, eu vou falar disso, mas desse lugar, né? Desse lugar de privilégio, de como é que é para outra pessoa que não tem a mesma Sim. oportunidade que eu, né? Eu não sei se eu já cheguei a uma conclusão assim exata disso, mas eu acho que talvez o caminho fosse ser um caminho de aceitação, assim, sabe? Não um caminho de briga com a gente mesmo e de briga com a nossa realidade, porque cada uma de nós vai ter, mesmo as que têm privilégios, igual nós três, né, temos privilégios, mas cada uma de nós tem a sua realidade, as suas necessidades, né? Eu acho que quando a gente aceita aquilo que é meu, assim, não aquilo que é do outro, porque quando a gente compara muito a nossa vida com a do outro, sabe? Aí as coisas ficam mais pesadas, assim, a gente começa a se fazer exigências. Tô dizendo desse autocuidar, sabe? Às vezes você faz exigências de cuidado, porque a fulana faz isso. Porque aquela outra mãe faz musculação, porque a outra mãe faz yoga, porque a outra mãe já voltou a trabalhar. Então a gente começa, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E talvez o que a gente possa fazer é assim, o que que eu preciso, o que que é possível dentro da minha realidade. Não sei se isso, eu acho que essa não é a resposta, mas isso é um começo, sabe? Um Sim. começo de não se comparar com outras pessoas. Vocês acham que isso tem a ver? Sim. Assim, Eu acho que tem muito a ver, e acho que o que acontece é que a gente se inunda de culpa, né? Porque se a gente olha por essa ótica, a gente vai sentir muita injustiça também. Poxa, eu tenho condições e muitas pessoas não têm. Isso também gera culpa e nos paralisa. Eu acho que assim, até com esse olhar sistêmico que eu trago, né, assim, de qual é a minha realidade, o que é possível e qual é a necessidade, porque a necessidade que nós temos aqui, ela é muito diferente da necessidade dessa mãe, que às vezes não tem um parceiro para trocar, né, que não tem a menor, não sabe como vai ser o amanhã. Então a necessidade dela, acho que a gente nem alcança dentro da nossa condição, a gente não consegue nem alcançar, a gente imagina, mas a gente não chega lá, porque é muito distante da nossa. Mas acho que independente de onde a gente esteja, talvez seja isso assim, o que é que eu preciso agora e o que que é possível ser feito, né? Dentro desse contexto. Eu vejo assim, eu moro sozinha com o João numa cidade com a Cecília e eu não tenho rede de apoio lá, assim. Mas é uma escolha, né? E tem um preço. Então, ok, eu dificilmente estou sozinha com ele. São raras as vezes. Então, a gente cria algumas estratégias, a Cecília dorme cedo, para a gente conseguir ficar um tempo só nós dois. Né? É um jeito que a gente encontrou dentro da nossa realidade, que atende uma necessidade nossa. Eu acho que não tem a fórmula, eu acho que o que você traz, Mário, é uma sacada, que sempre a comparação, para mim a comparação ela só tira força independente de onde a gente esteja, sabe? Porque o que o outro precisa é muito diferente do que eu preciso, né? Então, e talvez a forma de ajudar essa mãe, talvez seja até esse caminho de pergunta mesmo, né? O que que você precisa? Eu acho que era mais nesse sentido, assim, Dani, que eu estava querendo trazer para a gente se perguntar, porque, assim, eu acho que todas nós, de alguma forma, eu acho que quando a gente entende a importância e quando a gente tem espaço para o autocuidado, né, o autocuidar, a gente vê como fica, como as coisas fluem, né, como as coisas andam melhor. E tem mulheres que realmente não têm essa oportunidade, isso não faz parte do repertório da vida delas. Mas a gente sabe, intrinsecamente, que é importante. Então, eu acho que tem um processo aí de ser empático com a história do outro, né? E nas diversas camadas, porque nós somos muito diversas, né? Temos nós que somos parte de uma classe absolutamente privilegiada, tem a mãe negra, tem a mãe solo, tem a mãe de crianças com necessidades especiais, tem a mãe que é pobre, que tem diversas camadas dentro da maternidade, né? E eu acho que pra gente que tem um processo de consciência
de autocuidar, de olhar para a gente, eu acho que vale a gente expandir esse olhar de forma empática. E aí a pergunta não pode deixar de nos acompanhar, que é assim, o que você precisa? Eu tô aqui, né? Porque às vezes realmente não vai ter um companheiro, não vai ter uma mãe, não vai ter. Mas outro dia uma mãe disse assim, porque eu não tenho ninguém. Eu disse, onde você mora? Você mora no alto da montanha, você e seu filho? Né? Sempre tem alguém, sempre vai ter alguém que em algum momento vai olhar para você e vai se disponibilizar a carregar sua sacola. Então, eu acho que a gente pode ser essa mãe que olha para outra mãe e que fala sobre esse olhar para outras mulheres de forma mais gentil, para que elas também se beneficiem do que é esse autocuidar. Porque é muito bom e é muito importante. Né? Talvez o que a gente possa trabalhar mais na gente, né, Lu, dentro disso que você está dizendo, além desse perguntar, né, assim, o que você precisa e se colocar nesse lugar de apoio, é ajudar essa mulher a acessar pontos de apoio que às vezes ela já tem e que ela não pode não estar percebendo. Isso. Porque às vezes a energia dela em fazer as coisas funcionarem sozinha, né, uma mãe solo, uma mãe, como você falou, às vezes que trabalha o dia inteiro fora, que não tem apoio do companheiro, enfim, todas as camadas que você citou muito bem, talvez ela está tão consumida, né, de energia, que ela não está conseguindo nem enxergar, assim, às vezes um pontinho de apoio, sabe? A pessoa que pode ir lá e oferecer um pouquinho de apoio para ela, não está conseguindo ver aquilo. E às vezes, se a gente escuta essa história com empatia, com acolhimento, a gente está de fora, e às vezes de fora a gente consegue ver coisas que quem está dentro não consegue ver, né? E não é dizer que ela não está, não é dizer que ela não está vendo, mas olha, acho que eu estou vendo uma luzinha aqui. O que você acha, né? Isso é possível para você? Isso cabe dentro da sua realidade? Você é essa mão, sabe? Que às vezes vai só apoiar. Porque acho que, como a Dani falou, a gente vive diferentes realidades e às vezes nem sempre a gente vai poder fazer pelo outro. E às vezes a outra pessoa também nem quer que a gente faça por ela, né? Mas às vezes ela quer ver aquilo que ela não estava conseguindo sozinha enxergar. Não é de um lugar de arrogância, tipo, eu tô vendo aqui, não é isso. Mas é um lugar de apoio mesmo, né? Não, até porque pra gente, quando a gente entende que a gente vai ter que se vulnerabilizar para pedir ajuda, a gente não quer, né? Imagina para outras mulheres. Isso é difícil para todo mundo, né? Você aceitar essa ajuda, você entender que você precisa dessa ajuda, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho que está relacionada ao autocuidar, que é você é a comunicação, né? Você conseguir dizer para o outro o que você precisa de forma clara, sem ser para magoar, sem ser para culpar, né? Jogando no outro. Só que a gente acumula tanto, que quando a gente percebe que a gente precisa falar sobre isso, já tá assim, a tampa cheia. E aí a gente não se comunica. E aí assim, aqui em casa eu não tenho espaço eu não tenho tempo para mim, eu não tenho espaço para mim, eu não tenho, né, meu companheiro não percebe que eu preciso. Tem uma história muito boa no livro do Marshall, da comunicação não violenta, de uma mulher que sentia que o marido estava trabalhando muito e que ela queria mais ajuda do marido, mais a presença do marido. E ela disse assim, eu acho que você está trabalhando muito. Ela não falou sobre o que ela estava sentindo, né? Ela disse assim, eu acho que você está trabalhando muito. Aí ele pensou e disse, eu acho que você tem razão. E aí voltou e disse assim, me matriculei na aula de tênis. Então, assim, o cara, ele conseguiu, ele disse, poxa, realmente você tem razão, eu preciso fazer alguma coisa por mim, né? Vou lá me matricular na aula de tênis. Então, a comunicação completamente truncada. Ela queria, na verdade, dizer assim, preciso de você aqui, tá pesado para mim, cuida mais do seu filho, né? Tô com saudade. E aí, a gente faz muito isso. Na hora, a gente não olha porque a gente sente, né? E aí, quando a gente sente, a gente fala de um jeito errado e quer que o outro entenda. E você me fez lembrar algo, Lua, que é assim, o quanto a gente também delega para o outro esse cuidar da gente, né? Acho que aí também é algo muito comum, que é assim, esperar que talvez esse companheiro, ou que, enfim, né, que o outro, não só adivinhe, mas que o outro me dê isso, sabe? E aí isso é muito pesado para o outro e não vai adiantar, né? A questão é que a conta não vai fechar, porque aquilo que eu preciso, sou eu que preciso fazer. Né? Ou pedir, mas muitas vezes eu desloco, porque eu não quero fazer por mim, ou eu não dou conta de fazer por mim, ou eu não acredito que eu seja suficiente para mim, né? Que eu dependo do outro, da aprovação do outro, do cuidado do outro.
Então, acho que tem alguns processos distorcidos. Eu me lembrei de um episódio, você trouxe esse exemplo, numa época aí, quando teve essa questão do combustível que faltou, né, acho que foi ano passado, retrasado, e aí a gente tinha pouquíssimo combustível no carro, o João foi trabalhar, eu tinha pedido para ele ficar em casa, trabalhar de casa, e ele decidiu que ele ia, e eu surtei, assim, tive um chilique daqueles, assim, né, você não pensa em nós e não sei o quê. E aí, quando eu me dei conta, passou o dia, me acalmei, ele voltou, eu falei, olha, me desculpa, porque assim, eu só queria que você ficasse comigo, que eu tava com medo de ficar sozinha. Eu tava amedrontada, assim, de eu e a Cecília pequena e não ter um homem aqui comigo. E a tua presença me traz segurança, assim. Mas eu não consegui pedir isso. Eu esculachei, porque né, interpretei esse comportamento como uma falta de cuidado comigo. Então, a gente não sabe pedir, a gente tem dificuldade até de reconhecer e de colocar para o outro, né? Esse pedido. Acho que fica sempre esse convite para a gente olhar, reconhecer e aprender a falar. Né? Acho que a gente tem aprendido muito isso com os nossos filhos, quando a gente olha para eles e ajuda, com que eles percebam o que eles sentem, o que eles precisam, né? Então, isso também alimenta o nosso processo de, peraí, né? E eu nessa história toda, o que que eu preciso? O que que eu preciso nomear daquilo que eu sinto? Né? O que que eu preciso fazer por mim? Pedir ao outro. Vocês acham também que autocuidar tem a ver com perceber as emoções? Muito. 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 Acho que muito, assim, porque quando você percebe as suas emoções, você consegue acessar aquilo que eu falei bem no inicinho, assim, onde que eu fico exausto, sabe? Onde que o bicho pega pra mim? Porque isso eu acho que tem a ver com as nossas emoções, né? Onde que o bicho pega aqui? Onde que eu me perco, sabe? Que as coisas fogem, assim, de dentro de mim. E aí ali cuidar, né? Porque eu acho que muitas vezes o nosso raciocínio, ele vai assim, eu preciso cuidar, eu preciso cuidar, eu preciso cuidar. E aí vem tudo isso que a gente falou, de comparação, de não aceitar a realidade e tudo mais. E aí a gente vai, às vezes, cuidando de coisas que não são nossas, que são das expectativas do mundo externo, ou que são até da própria criança e não nossas, como a gente falou. Então, acho que partir do ponto da emoção, partir do ponto desse lugar onde é que pega para mim, isso naturalmente vai nos levar. Então, eu preciso cuidar disso aqui, sabe? Então, por exemplo, se né, o bicho pega é fome aqui, então eu preciso cuidar disso aqui. Não, o bicho pega no sono, então eu preciso cuidado, né? Aqui, eu acho que se a gente vai primeiro, leva esse olhar primeiro para nossa emoção, eu acho que a gente consegue chegar num cuidado mais nosso, menos externo, assim, mais conectado com o que a gente precisa, sabe? É isso. Acho que é isso. Muita coisa pra gente fazer por nós, muita coisa a gente já faz, né? Mas acho que fica esse convite, assim, e acho que isso vem muito da mulher, dessa construção social, de servir ao outro, de estar sempre disponível, né? E é muito importante, principalmente na maternidade, lembrar que se a gente não está nutrida, se nós não cuidarmos da gente, a gente não tem o que oferecer para o outro, né? Não tem como sair algo de qualidade, não tem como o nosso melhor vir, né? Então, acho que fica esse convite para a gente lembrar de olhar, de cuidar, e que cuidar da gente também é uma forma de cuidar do outro, né? Não é egoísmo, muito pelo contrário, né? Cuidando da gente, a gente consegue cuidar muito melhor de quem está com a gente também. Porque também, só para a gente encerrar, eu acho que é muito perigoso quando a gente delega esse cuidar da gente para os outros, para os filhos principalmente, porque se estabelece uma relação de culpa, né? Não é culpa não, que eu queria dizer, é de dever, assim, é uma sensação de dever, assim, aquele filho me deve, eu tô aqui fazendo tudo por ele, eu não me cuido, eu não olho para mim e você está me devolvendo com isso, né? Então se estabelece essa relação que ela é muito nociva para todo mundo. Então o seu cuidar não depende do seu filho, não depende do seu companheiro, não depende do seu chefe, não depende das suas amigas, né? Depende de você com suas emoções, você entendendo isso, você buscando caminhos para olhar para dentro. E é doloroso, mas é bom. Que lindo, meninas. Eu queria, assim, só para finalizar, também dizer que esse autocuidar é algo transitório, né? Ele transita, assim, nas diferentes fases que a gente está,
nos diferentes momentos, né? Assim, o meu autocuidar agora é um, da Dani é outro, da Lu é outro, de cada pessoa, né? Vai transitar, assim, vai transitar de acordo com as nossas emoções e com as nossas necessidades do momento. Eu só queria dizer isso porque às vezes parece que é algo que vai durar para sempre quando a gente não está conseguindo fazer, e quando você faz também você quer que dure para sempre, né? Mas às vezes você vai ter outras necessidades depois. Então, Perfeito. lembrar que esse autocuidar, ele é algo que transita também dentro das nossas necessidades. Muito bom, Muito Mari. legal, Mari. Queridas, obrigada mais uma vez por mais um Maternas. Está uma delícia isso aqui. Espero que vocês estejam gostando. Mandem os feedbacks pra gente de assuntos que vocês querem ouvir aqui. Obrigada, Mari. Obrigada, Dani. Até já já. Obrigada, Obrigada, meninas. meninas. Um beijo. Beijão para todo mundo. Obrigada, meninas. Um beijo também. Até o próximo.